Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, eu venho com mais uma reflexão hoje, aproveitando que é sexta-feira, e aqui a gente fala sobre autoestima, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, eu queria trazer mais uma reflexão aqui para vocês. Esses dias eu estava vendo outro vídeo aqui na internet e eu achei bem interessante trazer aqui para vocês, porque eu já tinha estudado sobre esse tema, mas eu ainda não tinha abordado ele aqui em forma de reflexão. Então a reflexão é a seguinte: os adolescentes, principalmente nessa fase da vida, são meio cruéis, né? E era um diálogo que uma mãe estava tendo com a filha adolescente, que num dia anterior tinha meio que detonado a mãe, falado que ela estava careca, que ela estava gorda, que botando vários defeitos nela. E aí, no dia seguinte, ela trouxe, sentou as duas filhas para uma reflexão. Então, ela reuniu no café da manhã as duas filhas, até comentou com a mais nova: você é muito nova, mas você já pode participar dessa conversa. E falou para a mais velha assim: olha só, filha, você conhece a regra dos 5 minutos? Daí a filha fica em silêncio, aí ela vira meio sarcasticamente e fala: essa é a hora que você pergunta. Não, mãe, me fala. Aí ela repetiu e a mãe dela fez a seguinte reflexão. Ela falou assim: quando você tiver uma opinião, algum comentário sobre alguém, antes de fazê-lo, reflita se essa pessoa pode resolver esse problema que você está querendo criar em 5 minutos. A sua opinião sobre alguém, se ela pode resolver em 5 minutos. Aí a filha para, reflete, e aí ficou aquele cri, 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 cri. Pois é, filha. Ontem você falou coisas para a mamãe e eu fiquei refletindo isso, porque principalmente entre nós mulheres, isso é ainda mais complicado, porque nós já somos cobradas, julgadas, já vivemos numa sociedade machista. Então, quando a gente faz isso umas com as outras, é ainda mais pesado. Então, ontem você falou que a mamãe estava ficando careca, que a mamãe estava gorda. Pois é, essa é a sua opinião em relação a mim naquele momento. Mas vamos parar para refletir. Quando você tem, você sabe como fazer essa reflexão? Você sabe como usar esses 5 minutos? Ela pergunta para a menina. Aí a menina falou: não. Então, eu vou te falar como. Eu vou te dar um exemplo. Você vê, você está do lado de uma pessoa e o dente dela está sujo. Ela consegue resolver em 5 minutos? Aí ela consegue. Por quê? Só escovar o dente rapidinho, ir lá no banheiro, olhar no espelho e tirar a sujeira. Ah, você tá com o cabelo despenteado. É uma coisa que ela consegue resolver em 5 minutos? Ela consegue, se ela tiver uma escova de cabelo, passando a mão no cabelo, coisa e tal. Tá. Ah, você tá gorda. Você não sabe se a pessoa é uma gordinha feliz, se ela tá satisfeita, que ela tá ok com o corpo dela, ou se ela tem problemas, algum tipo de distúrbio. Se ela está infeliz com alguma coisa, isso pode ser um gatilho. Ela pode resolver em 5 minutos? Não. Então guarda para você. Se é algo que a pessoa não consegue resolver em 5 minutos, guarde essa opinião para você, porque você não vai ajudar nada em relação àquilo naquele momento. Levando em consideração que a gente está falando de uma adolescente, a gente sabe que nós profissionais que estudam, né, a mente humana, sabemos que existe um período de amadurecimento e que esse período realmente é complicado para os adolescentes. E nessa fase eles perdem assim um pouco a empatia. Tem pessoas que têm naturalmente uma certa empatia, tem pessoas que naturalmente não têm, mas nós estamos falando de um período que o córtex pré-frontal ainda não está totalmente amadurecido e realmente eles não têm maturidade para entender certas coisas. Mas eles ficam mais cruéis mesmo, né? Tudo bem que a gente fazendo esse recorte, que é uma adolescente, nós vamos tirar dessa reflexão essa questão, porque hoje em dia está todo mundo cheio de achismo, com respostas prontas, com opiniões prontas em relação ao outro, e não para pensar em si.
Eu sempre falo e bato nessa tecla porque o autoconhecimento é fundamental para você aplicar o respeito. Então, essa conversa que ela teve foi mais um direcionamento, porque é isso que os adolescentes precisam. Eles não têm a mente ainda totalmente desenvolvida, porque a gente só completa o amadurecimento dessa parte frontal do nosso cérebro aos 21, 22 anos. Então tem que trabalhar muito a empatia, né? Eles ficam muito mais agressivos, ficam bem cruéis, né? É uma fase que precisa de direcionamento e muita paciência, porque eu sei na pele o que é isso. E nós todos já fomos adolescentes, mas a gente não tinha conhecimento de toda essa questão de amadurecimento. Então, não tínhamos ninguém que tivesse essa paciência, né? Mas enfim, essa parte, né, de criação, comportamento é outra coisa. Mas esse direcionamento que ela dá para ela é importante, principalmente quando a gente pontua a questão feminina, né? Tudo bem que eu falo aqui para todos, mas o meu foco é realmente trabalhar essa autoestima feminina. A gente precisa tomar cuidado com a opinião que a gente dá para a coleguinha. Então, tirando essa análise de direcionamento entre mãe e filha, vamos pegar essa parte da regra dos 5 minutos. Vocês conheciam? Conta aqui pra mim se vocês já ouviram essa história, essa regra dos 5 minutos. É uma forma de você refletir, porque o mundo está cheio de opiniões formadas de como você deve viver, o que você deve vestir, como você deve se comportar, o que você deve fazer, o que você deve ler, o que você deve trabalhar. Um monte de informação, uma enxurrada de informação, de opiniões, de pressão de outras pessoas em cima da gente, querendo ditar o que nós temos que ser. Então eu fico pensando, vamos resgatar e propagar essa regra dos 5 minutos? Vamos. Porque, para pensar, se a pessoa não consegue resolver em 5 minutos, por que você vai falar? Você vai encher o saco da pessoa? Por que você vai detonar a autoestima dela? Né? Tirando a parte que ela é uma adolescente, mas vamos refletir. Já ouviram falar dessa regra dos 5 minutos? Conta aqui pra mim. Fala aqui. E se você concorda com isso? Como ela, no vídeo, era uma adolescente, a mãe estava direcionando, ok. Mas hoje em dia, são adultos que fazem isso. Não são pessoas que não têm ainda condição emocional e maturidade para estar refletindo sobre isso. São pessoas que já são maduras, né? Que já pontuaram sua identidade, já se firmaram como pessoas. E o mundo está assim, pouco empático, né? E muito julgador, principalmente entre nós mulheres, que é assim muito cruel, porque nós já temos uma pressão enorme da sociedade. Mas é isso, eu queria trazer aqui para vocês. Vocês já tinham ouvido falar? Conta aqui para mim.